Bem-vindos a todos, pelo menos aqueles que estão aqui na sala. Bem-vindos também aqueles que estão conectados com o Zoom. Vamos esperar a confirmação da técnica, se já estamos conectados com a Europa, com os Estados Unidos, sobretudo com Córdoba, América do Sul. Bem-vindos, bem-vindos a todos. É uma honra iniciar este congresso que abraça praticamente o mundo inteiro. De modo especial, uma saudação a todos vocês que estão conectados online e também aqueles que estão presentes na sala em Castel Gandolfo e em Córdoba. Eu gostaria de dar uma saudação que compreenda a todos, que abrange a todos. Eu queria agradecer em modo especial por esta possibilidade de conseguir realizar este confronto, não apenas do ponto de vista acadêmico, mas aqui também tem muitos estudantes conosco, também ali em Córdoba, tantos colegas e vários como nós que são comprometidos no âmbito ambiental e em outras disciplinas que nos ajudaram. Para mim, como disse já, é uma honra, seja como docente de ecologia na Universidade da Campanha e coordenadora de Net1 Internacional. Esse momento que une Roma e Córdoba nesta ponte de diálogo, gostaria de agradecer às várias universidades que deram este apoio valioso. O Centro Universitário São Camilo, a Universidade Católica do Sagrado Coração, o Centro Universitário Tabosa de Almeida, a Escola de Alta Formação ex-Lunza, a Universidade Católica de Córdoba, o Instituto Universitário Sofia e o Instituto de Biociência da Universidade de São Paulo. Uma obrigada de coração às várias associações internacionais, como o Movimento Laudato Si, o CLAIS, África e Europa e Fé Network e outros que com o patrocínio prestigiou e valorizou o nosso congresso. Desejo expressar a mais sincera gratidão a uma companhia de consultoria ambiental americana e à União Europeia que com o projeto AFRESH forneceram o suporte financeiro que tornou possível este congresso. Não poderia faltar também o obrigada maior a todos vocês, presentes, seja presencialmente nas duas sedes de Castel Gandolfo e Córdoba, mas também todos vocês que estão conectados online, por terem contribuído com a participação de vocês a tornar possível este encontro internacional tão importante. O tema da sustentabilidade relacional que nos une hoje nasce de uma consciência que cada ser vivo, todo sistema social e econômico e qualquer ecossistema natural estão interligados por relações profundas. As crises ambientais, com as desigualdades sociais e econômicas, não podem ser enfrentadas isoladamente. Nos encontramos diante de um desafio muito complexo que pede respostas integradas e multidisciplinares, onde as ciências naturais e humanas se encontram e se completam. A sustentabilidade não é uma questão de proteção ambiental apenas, mas implica também a construção de uma nova harmonia entre as pessoas, a sociedade e a economia. Este congresso visa explorar, como especialista de várias disciplinas da arte e a comunicação, do direito à ecologia, da economia à medicina, até a pedagogia, a politologia, a psicologia, a sociologia e esporte,
Em que modo se pode colaborar para encontrar soluções que levem em consideração essas dimensões interconectadas? Somente uma abordagem sinérgica podemos abrir novas perspectivas para conseguir resolver a atual crise ambiental. Em EcoOne, iniciativa cultural nascida no movimento dos focolares, sempre acreditamos na importância de uma visão holística. A nossa rede de docentes, pesquisadores e profissionais ativos nas ciências ambientais em todo o mundo é convencida de que a solução não pode se limitar à redução de emissões ou aumento de tecnologias sustentáveis. É necessário mudar o modo no qual vivemos, aquele modo que interagimos com o meio ambiente. E está aqui que o conceito de sustentabilidade se torna relacional. Essa ideia não é apenas um conceito abstrato, mas é uma prática que se baseia na importância das relações entre nós, com a sociedade e com a natureza. Somente orientando as nossas ações para o bem comum, podemos enfrentar de modo eficaz os desafios que nos esperam. Hoje, graças às intervenções e diálogos que ouviremos, teremos a oportunidade de ouvir vozes de vários âmbitos das disciplinas que nos ofrecerão uma visão variada da interação entre as ciências naturais e humanas. Essa troca de ideias é essencial para desenvolver uma nova síntese em grau de nos conduzir para um futuro mais sustentável. O caminho que nós temos diante de nós é muito comprometedor, mas alimenta a esperança em um mundo em que cada pessoa, cada ecossistema, cada comunidade serão reconhecidos como parte de um todo interconectado. Agradeço a todos os presentes, os nossos hóspedes, os nossos colaboradores e desejo a todos um congresso rico de símbolos, profícuo, para que a partilha desses dias possam contribuir concretamente para a construção de um mundo mais justo e sustentável para todos. Cedo a palavra ao professor Luca Fiorani, que irá moderar a primeira sessão do Congresso e dará o início oficial aos trabalhos. Obrigada, Stefânia, obrigada. Eu também me apresento brevemente. Eu sou professor de sustentabilidade na Universidade Sofia, por isso que ela me chamou professora, mas o meu trabalho principal é pesquisador de uma entidade pública italiana, das ciências tecnológicas. Para simplificar as coisas, neste momento eu estou a serviço da Comunhão Europeia, me ocupando das ciências da tecnologia, muitas vezes relacionada ao ambiente e à ecologia. Como nasce a ideia deste painel? Este painel que quer recolher muitas disciplinas, umas 12 mais ou menos, mas que nasce de uma coisa. Quando a ideia da sustentabilidade relacional nasceu em 2021, nasceu em seguida a um conceito, esperemos, como disse generosamente Stefânia, uma nova síntese, mas ainda com mais generosidade e esperança, podemos dizer um novo paradigma. Nasceu como um conceito transdisciplinar. Lembro que, na época, foram citadas 12 disciplinas, que muitas de vocês conhecem, como disciplinas do 5º diálogo do movimento dos focolares. A primeira ideia que nascia era esta: dar espaço neste congresso a todas as disciplinas para começar a refletir sobre aquilo que poderia inicialmente ser uma intuição, possa se tornar algo mais profundo, uma contribuição que nós possamos, humildemente e simplesmente, oferecer ao mundo de hoje. Então, no horário, vamos começar com essas. Teremos 3 intervenções. Vamos respirar um pouco, depois teremos outros 3.
E, no final, todos esses programados. Os oradores já sabem, seja aqueles online que os presenciais, eles têm 1 minuto para apresentar brevemente e 5 minutos para contar como a disciplina deles pode dar esta contribuição à sustentabilidade relacional. Vamos começar online com 3. O primeiro é Renzo Andrick, Sandy Isla e Isabel Gatti. Renzo irá falar em italiano, mas não se preocupem, porque as traduções seguirão. Sandy e Isabel irão falar em espanhol. Vamos agradecer desde já para a contribuição deles. Uma saudação calorosa a todos e a todas de Belluno, a minha cidade no norte da Itália. De profissão, eu sempre me ocupei da acessibilidade de ambiente e tecnologia para pessoas com disabilidade. Por isso, o título da minha contribuição é o ambiente construído, é o ambiente virtual. Como a arquitetura, a engenharia, o design influem na sustentabilidade relacional. Vou começar citando o que escreveu na introdução um jornalista italiano, Franco Bonpreso, um famoso ativista especialista em pessoas com disabilidade. Se eu fosse Beelzebub, o demônio, tivesse que decidir qual categoria de pessoa colocar na parte mais escura e terrível do inferno, eu colocaria certamente os arquitetos. E sabe por quê? Porque são eles os principais responsáveis pela nossa disabilidade. São eles que constroem as barreiras que prejudicam a nossa vida. Eu penso que esta frase, embora humorística, expressa muito bem que não diz respeito apenas aos arquitetos, mas também os engenheiros como eu, os designers, todos aqueles que projetam edifícios, espaços públicos, produtos e tecnologias de serviço que usamos na vida cotidiana, desde os talheres os serviços online, etc. Esta frase também nos revela algo bem evidenciada pela Organização Mundial da Saúde, que a disabilidade não é uma atribuição da pessoa, mas uma situação que a pessoa vive quando seus limites físicos entram em conflito com as barreiras do ambiente. Assim também, a Convenção das Nações Unidas para o Direito das Pessoas com Disabilidades diz que não existe a pessoa dissábil, mas a pessoa no seu todo, que diante de uma barreira, pode encontrar-se em condições de disabilidade. E vejam o que diz a frase de uma acadêmica europeia de design. O bom design possibilita, o design ruim incapacita. A questão é que o modo no qual projetamos pode gerar inclusão, que é um fator de sustentabilidade relacional, ou exclusão, que é fator de insustentabilidade relacional. Isso vale para tantos os âmbitos, se pensarmos no âmbito dos imigrantes. O que significa o fenômeno gueto, de mantê-los todos juntos num condomínio, ao invés de distribuí-lo entre as pessoas da cidade? Ou as crianças e jovens, a ausência de espaços de reuniões bem planejadas que promovem a comunidade? Ou os anciãos constrangidos a transferir-se em casas de repouso? Porque suas casas e bairros foram projetados de tal modo que não podem viver de forma segura e independente. Às vezes, a tecnologia que cria novas barreiras, se pensarmos nessa lacuna que os aparelhos informáticos dificultam aos não nativos digitais ou sistemas de inteligência artificial que selecionam as notícias a serem apresentadas na internet, baseando nos interesses dos usuários, com o efeito de polarizar as opiniões públicas, divisões em oposição que não existem um debate sensato.
Retornando ao ponto inicial, eu diria que a perspectiva da ecologia integral, que propõe um planeta sustentável, tanto em termos de natureza que de humanidade, reformula o conceito de disabilidade. Uma pessoa, de fato, pode ter um limite motor, visível, auditivo, intelectual, relacional. Entretanto, isso não significa que automaticamente é uma disabilidade. Portanto, a incapacidade de interagir é da sociedade, não da pessoa que se torna desábil, que construi as barreiras. Isso, com as tecnologias que possuímos, a ideia de um ambiente acessível não é mais um sonho impossível, mas é um pré-requisito para a realização de uma sociedade inclusiva. Vamos trabalhar para realizar um mundo em que ninguém, independentemente da sua condição física ou cognitiva, encontre barreiras arquitetônicas, tecnológicas ou sociais que afetam sua mobilidade, limitem seus relacionamentos e impeçam sua plena realização como pessoa e como cidadão. Puoi parlare, Sandy. You can speak. Go. Thank you. Sandy, é com você. Thank you. Muito obrigado. En primer lugar, quiero presentarme. Soy el Dr. Sandy Isla. Gostaria de me apresentar. Sou o Dr. Sandy e envio uma saudação aqui de Lima, da universidade mais antiga da América. 472 anos tem a Universidade Maior de São Marco, que é a prima das Américas, fundada nesse local. Transcendência, o passo tradicional que é São Marco, sempre permitiu ser líder em um aspecto muito importante. Graças à minha passagem pelo Brasil, fazendo um pós-doutorado, eu pude entender a necessidade de apresentar, expor uma ótica social. E especialmente ali onde encontrei uma palavra muito bonita de Chiara Lubich, onde diz que a fraternidade ela nos protege do isolamento e facilita as soluções pacíficas para os conflitos. Necessidade da paz, portanto, que a humanidade ainda possui, evidencia que a fraternidade não é um valor, mas um paradigma global. A partir desse conceito maravilhoso, eu os vinculei com aquela cultura muito rica que temos nas Américas, especificamente uma cultura inca, andina. A Europa nos deu maravilhas, construiu a cátedra universitária, da Europa chegou à universidade. Mas nós temos uma cultura muito bonita. Nesse aspecto cultural, temos também entre causa, que se chama de bom viver, o bem viver. Todas as populações indígenas da América Latina têm algo que Chiara mostra com muita clareza: amor, fraternidade, aquela comunicação intercultural nesse sentido. Como não incluí-la nos aspectos relevantes, como a fraternidade, por exemplo, mas a partir da ótica da cultura andina. E a partir disso, nós trabalhamos com projetos ou especulações onde se diz que há uma competência excessiva. Porque temos alguns questionamentos, dizemos que tem uma concorrência excessiva, mas não é assim, não é desse modo. Nós acreditamos que, modificando algumas estruturas do esporte, temos possibilidades que os jovens adultos possam entender que existe também a fraternidade. Não estamos falando somente de dois times que estão competindo entre si, mas estamos falando
aqueles times que são meus opositores em qualquer momento e que também são parte de mim mesmo. É aquilo que na cultura andina nós chamamos de o masindi, a afinidade, a complementaridade. Falamos de Laminka, um trabalho comunitário, todos aqueles conceitos comunitários do Império Inca, andino, que se incluem harmonicamente dentro do esporte. E a partir, então, a criança, o jovem que faz o esporte, entende a necessidade de cuidar do meio ambiente. Por quê? Porque nós, nas Américas, assim como vocês sabem, muitos colegas meus da Argentina, por exemplo, nós vimos uma cultura que ama a natureza, que cuida da natureza. E hoje, mais que nunca, precisamos encontrar estratégias para cuidar da natureza, nos unirmos. E o esporte é, portanto, um elemento chave, a pedra angular que atrai tantos jovens. Portanto, a partir dessa ótica, nós, da Cátedra Universitária, não queremos ensinar o esporte somente pelo esporte. Queremos incluir no esporte, injetar no esporte, aqueles elementos essenciais chamados fraternidade, mas não necessariamente tirando de contexto, mas incluindo aqueles códigos culturais. Não se trata de dar novos conceitos, mas de chegar ao DNA da criança, do jovem, para que eles possam entender que há algo além da concorrência, existe a complementariedade, existe um trabalho coletivo. E nos Andes ainda é prática, se chama Laminka, que é um trabalho voluntário, um trabalho cooperativo, onde eu ajudo você, mas você também me ajuda. Esse diálogo intercultural, portanto, não necessariamente precisa ser entre pessoas que estão ali nos Andes, justamente na zona costeira, mas todos podem trabalhar em harmonia. Eles me entendem e eu os entendo. Eu tenho convicção, e os meus colegas também, que fazemos esse esporte e vimos conceitos, portanto, claros daquilo que é a relacionalidade. Estamos entendendo que nada possui somente um único valor, tudo está relacionado. Nesse sentido, o esporte é um elemento substancial que configura e redesenha uma nova forma, um novo estilo e uma nova compreensão. Porque os jovens agora não possuem mais ilusões. Existem estatísticas a nível mundial, a nível americano, onde os jovens perderam o sentido da vida. Porque muitas vezes existem modelos que estão fora da realidade, mas se aplicamos modelos relacionais, modelos com conceitos culturais próprios na comunidade andina, acreditamos que isso ajudará a contribuir para que nos entendamos melhor. Nós acreditamos que o esporte será um elemento-chave. Obrigado pela oportunidade. Uma cara saudação a todos. Grazie infinite, professor Isla. E adesso passiamo al seguente contributo. Bem mais, não tem voz. A comunicação é fundamental e a proposta do paradigma que propõe a sustentabilidade relacional como uma opção para alcançar uma qualidade de vida ecológica integrada. Convido a fazer esta imagem. Ao apresentar essa história de Mafalda, uma personagem conhecida internacionalmente, quase como Messi, eu disse
poderia dizer que minha missão era cumprida já. A comunicação, em toda a sua linguagem, tem uma força de performing impressionante. E um dos desafios maiores é o relacionamento, a comunicação, a cultura e a tecnologia. Desde os anos 60, desculpe, mas tem uma confusão na tradução. Não dá para sentir nenhuma nem outra. Por outro lado, críticas ferozes. As duas perspectivas levam. Precisamos de um pensamento crítico e, ao mesmo tempo, desenvolver um uso adequado da tecnologia para contribuir ao encontro entre as pessoas e as comunidades humanas. São múltiplas as perspectivas que fazem como um bem comum da sociedade e procuram este equilíbrio. Comunicação ideológica, jornalismo de solução, comunicação não violenta, comunicação e descolonização. Comunicação e bom viver são algumas das propostas nesta direção. Esta corrente, em muitos casos, integraram a ação à pesquisa. Há anos, a América Latina oferece experiência de comunicação alternativa e comunitária a várias comunidades, partindo de condições de vida muito precárias, por meio dos meios analógicos e digitais, conseguem melhorar as condições de vida do próprio território, alcançando muitas vezes um verdadeiro desenvolvimento integral. A sistemática dessas experiências deu origem à corrente da comunicação dialógica, que é sustentada pela teoria de Paulo Freire e Antônio Pascoal, como autores centrais. Essa perspectiva baseia-se na crítica do modelo performativo das mass-mídias e propõe a criação de espaços que procuram promover os direitos humanos. A comunicação, considerada um fato cultural, e a sua mobilização tem o imperativo de dar voz a personagens silenciados historicamente. Foram lançadas rádios comunitárias nas mineiras da Bolívia, onde, além de extrair o metal precioso, era imposto um sistema de trabalho quase escravo. Nasceram cursos de alfabetização que no Equador ensinaram a ler e escrever a 17 mil indígenas. Centenas de experiências no Brasil e em toda a América Latina acompanharam e acompanham as lutas dos ativistas que procuram forçar a democracia na região. Nessa perspectiva se coloca o bem viver da cultura andina da nossa região. Segundo eles, esta visão do mundo pressupõe uma cosmoexistência que acentua a relação com 4 dimensões: cosmocêntrica, biocêntrica, o centro da vida, e enocêntrica, o centro do ser humano, e ecocêntrica, o centro da natureza. Estes movimentos de apropiación de la inteligencia artificial, porque existe la conciencia de que esta nueva tecnología, con sus deslumbrantes luces, esconde la posibilidad de hacer desaparecer del universo simbólico a las minorías. Martínez, recuperando el pensamiento de Pasquali, evidenciaba en forma sintética el sentido de sus ideas y proponía recuperar la relacionalidad potenciando la intersubjetividad humana real, imaginar nuevos contratos sociales que permitan mayor participación, promover el diálogo social entre todas las culturas, liberar la interlocución, garantizar una mayor justicia distributiva en la comunicación social. El modelo propuesto por Pasquali articula los diferentes intereses del campo comunicativo desde una mirada ética relacional que promueve los valores fundamentales de la persona y la comunidad. Por esto, puede ofrecernos una dirección para sumar nuestros esfuerzos de transformación cultural
según el paradigma de la sostenibilidad relacional. Muchas gracias. Allora ringraziamo Sandy, Isabel e Renzo per il loro contributo. Mi sembrano contributi estremamente interessanti, soprattutto Renzo ha sottolineato il mettersi. Obrigado por esse momento muito interessante, que tem a arquitetura como fator de encontro, de relação. Do Sandy, entendemos a relação e dimensão do esporte, que parece típica da cultura andina, assim como é típica da cultura andina, aquilo que vimos agora há pouco, a cultura do bom viver, que também escutamos na Laudato Si, no Papa Francisco. Agora temos vários outros momentos. Pergunto para o pessoal da organização se está tudo funcionando com relação. Nós teríamos agora o momento do Edson Barbieri. Caso ele não esteja conectado, podemos ler aqui o seu discurso e depois teremos a professora Aleandra Marina. Pergunto se está tudo ok. Caso contrário, se não for assim, nós podemos ler ao menos os textos que nos foram enviados, que está em inglês. Precisamos ter um pouco de paciência com a tradução, mas eu posso ler em um inglês italianizado, então vocês não precisam se preocupar. Eu acho que está tudo ok. Vamos passar para o contributo do Edson. Che lo abbiamo nel telefonino, adesso sapete bene che siamo dipendenti. Temos aqui o telefone celular, sabemos que todos temos essa dependência ao telefone celular, e é a polarização que nasce dessas redes de comunicação, desses meios de comunicação. Somos dependentes, mas às vezes eles nos ajudam. Portanto, contribuição do professor Barbieri é uma contribuição ecológica intitulado Rumo a um futuro equitativo e sustentável, integrando ecologia e sustentabilidade relacional. Não vai ser como se ele estivesse presente, é claro, mas ele é uma das personalidades mais influentes, foi incluído entre os cientistas mais influentes do mundo pelo que ele faz, mas infelizmente ele não está aqui conosco. A busca de um mundo sustentável requer uma compreensão profunda das complexas interações entre os seres humanos e o ambiente que os cerca. Nesse contexto, a ecologia surge como pilar fundamental na proposta da sustentabilidade relacional, oferecendo insights valiosos e ferramentas essenciais para orientar nossas ações rumo a um futuro mais equilibrado e próspero. A contribuição das ciências naturais para a sustentabilidade relacional é crucial. A ecologia, em particular, a ciência que estuda as interações entre os organismos e o meio ambiente, oferece uma estrutura conceitual robusta para a compreensão dos sistemas naturais e de sua dinâmica. Ela nos ajuda a reconhecer a intrincada teia da vida e os delicados equilíbrios que sustentam os ecossistemas do nosso planeta. Ao compreender os padrões de distribuição das espécies, as cadeias alimentares e os fluxos de energia e matéria, podemos tomar decisões mais informadas sobre como conservar e gerenciar nossos recursos naturais de forma sustentável. A ecologia nos oferece uma perspectiva única da vida na Terra. Ela nos mostra como as espécies se adaptam ao ambiente ao longo do tempo, desenvolvendo características que lhes dão vantagens competitivas. Ao compreender os processos evolutivos,
podemos apreciar a incrível diversidade da vida e reconhecer o valor intrínseco de cada organismo. Isso nos leva a adotar uma abordagem mais holística e inclusiva em nossos esforços de conservação, reconhecendo que todas as espécies têm um papel importante a desempenhar nos ecossistemas globais. A contribuição da ecologia para a proposta da sustentabilidade relacional é essencial por vários motivos. Primeiro, ela nos ajuda a reconhecer a interdependência entre todos os seres vivos e o ambiente em que vivemos. Ao entender que estamos todos conectados em uma vasta teia de vida, somos incentivados a adotar práticas que promovam a saúde e a resiliência dos ecossistemas como um todo, em vez de buscar benefícios de curto prazo apenas para os seres humanos. Além disso, a ecologia nos fornece ferramentas poderosas para prever e mitigar os impactos das mudanças ambientais globais. Ao estudar como os organismos respondem aos distúrbios ambientais, podemos desenvolver estratégias mais eficazes para enfrentar os desafios emergentes, como as mudanças climáticas, a perda de biodiversidade e a degradação dos ecossistemas. Em última análise, a contribuição da ecologia para a proposta de sustentabilidade relacional nos ajuda a contribuir a construir um futuro mais justo, equitativo e harmonioso para todas as formas de vida na Terra. Ao reconhecer nossa profunda conexão com o mundo natural e adotar uma abordagem baseada no respeito mútuo e na cooperação, podemos trabalhar juntos para criar um planeta onde todas as espécies possam prosperar. Para alcançar um ambiente ecologicamente equilibrado, precisamos primeiro superar a pobreza e a desigualdade. Mas, para isso, é imperativo adotar uma abordagem abrangente que reconheça a interdependência entre as questões sociais, econômicas e ambientais. Por meio das lentes da sustentabilidade relacional, podemos entender melhor como promover sistemas socioeconômicos que estejam alinhados com os limites do meio ambiente e com as necessidades de todas as pessoas. Isso requer investimentos em programas educacionais e de treinamento, garantindo acesso equitativo a recursos essenciais, como água potável e alimentos nutritivos, e promovendo oportunidades econômicas para as comunidades marginalizadas. Além disso, as políticas públicas devem abordar as raízes estruturais da pobreza e da desigualdade, incluindo a redistribuição justa de recursos e oportunidades. Ao adotar uma abordagem colaborativa e holística, podemos forjar um futuro em que todos tenham a oportunidade de prosperar e, ao mesmo tempo, proteger os ecossistemas que sustentam a vida na Terra. Essa é a contribuição magistral do Edson, e a conclusão que ele escreve está no coração daquilo que nós estamos procurando dizer. Portanto, essa abordagem colaborativa e holística é que nos permitirá ter um futuro de oportunidades para os ecossistemas e também para as pessoas. Portanto, está no coração do conceito de sustentabilidade. Pergunto para a técnica se existem novidades com relação aos dois próximos temas. Caso contrário, continuamos com o próximo texto, com capeggiato dal professor Barbaro, poi seguono il professor Frassinetti, escrito pelo professor Barbaro e depois pelo professor Frassinetti. Frassinetti e Arnoldo nos dão a honra da presença aqui entre nós. O professor Bárbaro já está aqui, eu já o encontrei, mas nós temos também aqui uma outra contribuição via Zoom. Vamos passar para a nossa contribuição via Zoom. A palavra está com você.
Alejandra Marinovic, sì? Sì, Alejandra, prego, prego. Ecco, grazie. Buongiorno a tutti. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación a participar en este distinguido painel. Obrigada pelo convite para participar deste painel, neste comitê científico. Obrigada e a quem teve essa ideia da iniciativa para falar da economia e da ética. Uma das causas fundamentais das crises climáticas atuais é a atual relação do ser humano com a tecnologia. É necessário abordar um papel do paradigma tecnocrático da inteligência gerativa. Esta relação pode se explicar como paradigma tecnocrático, como uma forma. É necessário abordar este papel do paradigma tecnocrático na sociedade para dialogar sobre a sustentabilidade, de modo especial aquela relacional. E para isso é útil o marco da ecologia integral. No capítulo 4 da Laudato Si, o Papa Francisco fala dos componentes essenciais de uma ecologia integral, que incorpora dimensões integrais, humanas, sociais e políticas. Essa ecologia é intimamente em relação com o conceito de desenvolvimento integral, que leva ao florescer de um relacionamento harmonioso com o cosmos, onde as dimensões relacionais possuem um papel muito importante. A crise climática, ou melhor ainda, socioambiental, diferencia esses conceitos e o paradigma tecnocrático é a sua principal causa, conforme o Papa Francisco e vários acadêmicos e membros da sociedade civis. Entendemos como paradigma tecnocrático um modo mais abrangente para a compreensão do mundo, de modo que o ser humano vê a tecnologia a solução para todos os seus problemas. E possui 3 componentes: a tecnologia, o governo e a sua dominação sobre outros modos de ver o relacionamento do ser humano com o cosmos. Este paradigma dá a ideia de um crescimento econômico infinito. Além disso, a tecnologia gera poder e este poder é acumulado em poucas mãos. Efetivamente, as instituições derivantes deste paradigma tecnocrático são politicamente excludentes por natureza e prejudicam a democracia. Neste paradigma, se vê implicâncias de tipo éticos muito mais profundos, já que se concebe a tecnologia como um modo de aprender as coisas. Se a natureza é uma possibilidade, um instrumento e não um bem em si mesmo, o conhecimento torna-se essencialmente criativo e a verdade deste conhecimento é a possibilidade de realização técnica. Juntamente com isso, se podemos estender os limites da natureza concebida neste modo mediante a tecnologia, entramos no desejo perpétuo, porque é possível, e se é possível, é bom. Isto é, nós caímos em um imperativo tecnológico. Esta concepção de crescimento infinito, especialmente aos economistas, nos resulta uma coisa via. Diante disto, torna-se indispensável a reflexão ética, isto é, sobre o senso daquilo que fazemos e para onde iremos. Essa parte ética possui componentes que se referem à racionalidade, de modo especial à fraternidade, uma proposta relacional
que tem um relevo central e comporta dimensões não apenas interpessoais, mas sociais, comunitários, políticos, e com o cosmos nos diversos níveis. Por exemplo, não é necessário apenas pessoas fraternas se as instituições que as unem como nação não valorizam a fraternidade e, ao contrário, prejudicam a democracia, da economia e a ética. Portanto, falar sobre os componentes relacionais da sustentabilidade resulta uma coisa indispensável, porque para que alcance o coração da crise ambiental. Muito obrigada. Muito rápido, vocês desculpem, mas fica uma coisa... Professoressa Isabel Gatti, a cui diamo molto volentieri la parola. Non è Isabel, è Maria Nieves. Passa. Oh, scusate, Maria É Maria Nieves. Isabel ha già parlato. Prego, Maria Nieves, può cominciare. Mi sentite? Sì. Ok, allora ti apro, vai. Vorrei condividere il mio schermo, se possibile. Gostaria de partilhar com vocês esse momento. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui de Buenos Aires, na Argentina. Eu vou falar sobre o aspecto da educação. Sabemos que a busca de cuidar da nossa casa comum, a educação tem um papel fundamental. Por um lado, todos nós necessitamos, como dizia na Unesco, que a educação permanente, a educação formal, aquilo que a sociedade civil pode nos fornecer, pode ser fundamental. Portanto, gostaria de me ater naquilo que as crianças e os jovens podem abordar. Pensamos que a função da escola seja, muitas vezes, somente transmitir conhecimentos acumulados pelas gerações anteriores, mas vemos as novas gerações, principalmente como destinatárias. Mas gostaria de dizer que as novas gerações, elas, se nós os permitimos e acompanhamos, podem ser protagonistas e promotores do cuidado da casa comum e da sustentabilidade. E podem também contribuir para a própria educação, com a sua própria educação. Se vocês me permitem, portanto, gostaria de compartilhar com vocês algumas imagens. Eu gostaria de dizer também que gostaríamos de celebrar o Dia da Terra, do planeta, e educar com conteúdo que tem a ver com a ecologia, a sustentabilidade. Isso é muito importante, que nós tenhamos escolas verdes, no sentido de escolas que permitam que dentro dos seus muros se possa exercitar e aprender como se recicla, como se separa o lixo, como se cuida da natureza dentro do recinto escolar. E aquilo que nós aprendimos através da pedagogia da aprendizagem do serviço é que se pode fazer mais. Podemos colocar em prática a criatividade e a energia das crianças, dos jovens, mas, para além dos muros das instituições, eles podem contribuir para problemas concretos do seu território. Isso se trata de pedagogia de aprendizagem solidária e serviço, ou aprendizagem baseada em projetos. Não sei se vocês estão vendo a minha apresentação. Estão vendo? Sim. Desculpe-me um minuto. Eu não teria tempo de explicar toda a teoria de serviço solidário, mas eu gostaria de passar algumas experiências concretas.
de escolas, de universidades, de algumas partes do mundo que já estão colocando em prática essa realidade, essa pedagogia. Por exemplo, aqui nas imagens, nós temos uma escola da Patagônia, Argentina, onde se aprende como reflorestar os bosques queimados do Parque Nacional de Plantas Nativas Pré-Históricas, que pelas mudanças climáticas está sofrendo todos os verões, alguns incêndios, e as crianças estão da primeira série, junto com os adolescentes do ensino médio, dessa pequena escola pública local, destinaram a sua energia e tempo para cultivar plantas nativas. Alguns especialistas locais estão ajudando esses jovens a como fazê-lo, e várias outras organizações da comunidade também estão dando às crianças essas plantinhas para que eles possam reflorestar os parques. Vamos passar a outra experiência. Eu estou tendo alguma dificuldade aqui para abrir a apresentação para mostrar para vocês. Nesse caso, se trata de uma pequena escola-hotel na região árida, a 1.000 quilômetros de Buenos Aires, na fronteira entre Argentina e Bolívia. E aqui nessa estepe árida, vivem pastores de cabras que possuem uma alimentação muito limitada. E a partir das escolas, se recuperou uma técnica inca. E aqui nessa escola albergue, se pode cultivar vegetais, alimentos que as crianças praticamente nem conheciam. E aqui temos essa horta escolar que gerou uma rede de famílias que estimularam a todos a produzir novos alimentos. Nos últimos 20 anos, realmente, a alimentação da comunidade melhorou muito. A escola também começou a produzir alimentos e árvores com a intenção de criar um pequeno oásis nessa aldeia da estepe. E essa é uma maneira também de combater as mudanças climáticas e reduzir os efeitos desse efeito climático e também proporcionar uma melhor qualidade de vida para a sua comunidade, convertendo a sociedade, como eles chamam, de o Jardim da Puna, atraindo bem turistas, melhorando as condições de vida da comunidade. E, finalmente, uma experiência de uma universidade na Colômbia, onde os estudantes de agronomia contribuem com pequenas cooperativas de café numa região da Colômbia que sofreu por 40 anos a guerrilha. Eles produziam muito mais drogas e café nos anos. E esses estudantes de agronomia estão contribuindo com os pequenos produtores, produzindo café orgânico de alta com melhores preços para os produtos. E os estudantes de economia, marketing, desenho gráfico desenharam uma marca para um grande negócio, e a marca se propôs a levar o café diretamente ao consumidor sem passar pelos intermediários, que muitas vezes ganham a maior porcentagem dos ganhos. E no campo da universidade se construiu um espaço desse café, onde os estudantes consomem esse café, que vai do campo até o campus universitário. Portanto, essa força interdisciplinar gerou melhor qualidade de vida para as comunidades do café, mas também aprendizagens valiosas interdisciplinares para todas as carreiras e todas as profissões que ali trabalharam. Gostaria de encerrar com uma frase do Papa. Ele diz que não vamos mudar o mundo se não mudamos a educação. Portanto, nesses projetos de aprendizagem, de cuidado do planeta, da sociedade, nós estamos
fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, mudar a educação para mudar o mundo. Muito obrigado. Grazie. Grazie professoressa Maria Nieves Tapia, veramente un bellissimo intervento e anche da questi nostri questo blocco di 3 relatori abbiamo molto da portare via, abbiamo brevemente commentato l'intervento. Temos muita coisa para levar daqui, sobretudo da professora Maria Alejandra Marinovic, que nos falou da economia, um desafio essencial nos dias de hoje. Será conveniente, a economia está na base de qualquer resposta ambiental. Foi também muito estimulante o aceno à inteligência artificial, praticamente precursor da inteligência artificial, é muito preocupado. O próximo congresso sobre a ecologia da inteligência artificial poderemos fazer. Foi muito interessante também chamar a atenção aquilo que o Papa nos fala, desse paradigma tecnocrático. Da professora Nieves Tapia, temos muito para levar daqui, gostaríamos de ouvi-la na teoria pedagógica, não pôde, mas deu exemplos maravilhosos, mas não escapou a profundidade da intervenção dela, que tendia em evidenciar o protagonismo das novas gerações, porque é muito importante. Muitos dizem, sim, temos que pensar as novas gerações, mas a professora nos disse que, ao invés, as novas gerações já agem, como todos podemos ver ao nosso redor. É a hora de passar, ao invés, a outros 3 discursos, o professor Bárbaro, Fracinete e Arneldo, e vamos começar com a intervenção online do professor Bárbaro. Talvez o professor Fracinete e Arnaldo podem se preparar aqui ao nosso lado. Arneldo. Sérgio, você pode ir. Boa tarde a todos. Obrigada, Estefânia, Luca, pela oportunidade. Eu me apresento rapidamente, sou Sérgio Bárbaro, advogado, sou professor de Sistemas Jurídicos Comparados e Direito Sustentável, a Sofia Nanque, responsável da universidade. O tema da sustentabilidade relacional em direito é um tema muito, muito atual, muito vasto, que deve ser tratado para além de uma certa sustentabilidade, utilizando este termo um pouco vago e priva de conteúdos. É preciso dar conteúdo, substância a esse termo, do ponto de vista jurídico. E para dar substância, para dar sustentabilidade, eu gostaria de partir da etimologia, da origem latina do termo, que deriva do latim sostenere. Sostenere significa justamente, traduzido em italiano, sustentar, manter, reger. Quem? E o que deve ser sustentado? Do ponto de vista jurídico, a resposta é muito clara. São os sujeitos, as pessoas, as empresas, as comunidades que sustentam outras pessoas, outras comunidades ou a própria comunidade de pertença de modo especial às gerações futuras. Esta visão, que podemos dizer relacional, da sustentabilidade, não é algo novo, mas encontramos uma fonte jurídica de primeiro grau internacional, que é uma convenção internacional que já tem seus anos, é a Declaração do Rio de 1992, considerada uma normativa de direito para todos os países. No artigo 3, já mencionava que os países se empenham a adotar políticas de sustentabilidade para o ambiente e para gerações futuras,
portanto, sustentar os ambientes e as gerações futuras. Pena que esta declaração do Rio, que é ainda muito atual e que deve ser reeleita tantas vezes, permaneceu como tantas declarações internacionais, muitas vezes inovadoras, permaneceu no papel. E o conceito de sustentabilidade é usado muitas vezes como um slogan. No âmbito de uma normativa da América Latina, mesmo que não é meu papel falar disso, tem pessoas mais especialistas de mim, eu vou tentar fazer uma pequena comparação. A tutela do ambiente para as gerações futuras, existe uma técnica muito interessante, que é muito atual. É a de personalizar a natureza, os rios, os lagos e outros recursos naturais, isto é, dá a natura e os recursos naturais a deste de uma pessoa jurídica. Tipo fazer uma coisa fictícia, como se esses recursos da natureza são entidades jurídicas, que, portanto, têm a sua própria personalidade e podem exercer direitos diretamente ou a pessoas que pertencem àquela comunidade ou àquele estado, àquele território, àquele país. E isso é um instrumento muito interessante que estamos estudando. E na Europa ainda é um instrumento que não pode ser utilizado, porque pelo direito europeu, influenciado do direito alemão, pessoas são ou homens ou as sociedades. As associações, outras entidades jurídicas, não pode ser um recurso natural, não pode ser uma entidade. E isso é uma pena e é difícil e vai contra a ordem jurídica. Isso comporta que, para tutelar o ambiente, os recursos naturais, contra essa evidente perda, diminuição da sustentabilidade natural dos recursos, que nos espera pelo futuro e para as gerações futuras, não se pode aplicar esta regra. A comunidade europeia está tentando encontrar uma solução, fazendo entrar em várias normativas esse conceito de sustentabilidade, num conceito de proteção do ambiente para as gerações futuras, mas também para o bem comum. E isso se evidencia nas últimas normativas aqui na União Europeia, que ela assim chamada a Diretiva de Dirigência, para reduzir esse período, que prevê, portanto, que as empresas simplesmente não devam fazer uma empresa, mas contemplar a atividade econômica com a tutela do bem comum da comunidade. Isso é algo absolutamente inovador, que está encontrando muito resistência. De fato, essa normativa é dirigida a várias empresas, mas existem empresas que faturaram mais de 400 milhões de euros. Poucas empresas. A parte mais importante, concluo, desta normativa foi completamente eliminada, cancelada na extensão final, porque não quiseram, os grandes atores do mercado europeu não quiseram incluir essa parte inovativa, o artigo que previa o dever de cuidar dessas empresas, de cuidar dos administradores com relação à comunidade de referimento, do ambiente, em confronto das gerações futuras. Esse dever do cuidado deveria ser atuado por meio de uma política a longo prazo, justamente para procurar garantir que as empresas sejam em grau de respeitar, por meio da política, o ambiente para aqueles que virão. Mas, logicamente, esse dever de cuidado dos administradores
foi cancelado dessa normativa porque era considerado muito vago, muito invasivo, muito contrário àquilo que é a finalidade tradicional da igreja, que é o proveito. Mas o caminho foi indicado. É lógico que a União Europeia caminhará nesta direção, este novo modelo de business, que não se pode mais fingir que uma empresa não se mova dentro de uma comunidade, dentro de um tecido relacional e de valores. E eu espero que antes ou depois esse dever do cuidado por parte dos administradores se torne uma excelência. Esse é o caminho. Obrigada pela escuta. Allora diamo subito la parola al professor Frassinetti. Passamos a palavra ao professor Frassinetti. Obrigado, Luca. Sou Alberto Frassinetti. Depois de formação em engenharia nuclear, trabalhei na indústria e há 24 anos sou consultor, redesenho organizações. Faço um doutorado de pesquisa na Universidade Sofia de Discernimento Comunitário. Falo um pouco da minha experiência profissional, particularmente dos últimos 17 anos, onde eu estive em contato com um grupo particular de organizações que estão a serviço de um carisma, que no âmbito da Igreja Católica são aqueles que levam para frente os dons que recebem para o bem da humanidade. O trabalho com esse tipo de organização, vamos ver se os slides passam. Muito bem, funciona. O trabalho que eu gostaria de apresentar a vocês nasceu da exigência de ter um modelo que orientasse, portanto, as mudanças dessas organizações até um presente que se adeque a essa realidade e a um futuro sustentável para as novas gerações que chegarão a essas organizações. Talvez um modelo que não leva em conta a parte econômica, mas também a parte do carisma, por exemplo, a parte dos valores, dos relacionamentos, e a parte também dos organismos de referência, como a igreja, por exemplo. Como são as organizações a serviço de um carisma? Duas coisas, eles estão a serviço de um carisma. Portanto, pode ser uma organização não governamental. O núcleo está nas pessoas que escolhem dar a vida por essa organização. E elas têm uma característica intercultural e intergeneracional. São pessoas que muitas vezes não são tão competentes como em outras organizações, mas têm uma característica heterogênea muito forte de como encarnar esse carisma. É necessário, portanto, um modelo que fale de sustentabilidade e não de objetivos. Sustentabilidade, portanto, como condição dinâmica para satisfazer as necessidades das pessoas que vivem o carisma, mas também a possibilidade de futuro para aqueles que virão. Portanto, identifiquei 4 âmbitos. Sustentabilidade carismática, que está com relação ao carisma, seus valores, ao motivo pelo qual a organização nasceu. Sustentabilidade eclesial, que é a contribuição, é o serviço, é o sistema de referência, mas é também, através dessa, a contribuição concreta à sociedade. Uma sustentabilidade relacional, que considera todas as relações entre as pessoas da organização, as comunidades e, particularmente, toda a governança, o estilo de vida e assim por diante. E a sustentabilidade econômica, que olha o equilíbrio interno, como o cuidado com o meio ambiente. Se você quiser cuidar do meio ambiente e não coloca um custo econômico, são só palavras bonitas, mas não funciona, na minha experiência. Portanto, precisamos ligar essa sustentabilidade não em uma fórmula aditiva, mas uma forma multiplicativa.
ou seja, dizer que a sustentabilidade total da organização é o produto dessas 4 sustentabilidades e, portanto, automaticamente dizer que se falta uma delas, o produto é 0. Podemos falar o que quisermos, mas basicamente é isso. Esse modelo é um instrumento analítico e de gestão que permite colher a gestão orientada à sustentabilidade total e vice-versa, de olhar as várias sustentabilidades parciais, ou seja, olhar aos equilíbrios relativos. Um exemplo típico é uma obra que não produz um produto, mas o absorve, porque é uma obra que é sinal de um carisma numa região de fronteira de pobreza, mas ela pode ser sustentada se no equilíbrio geral existem os recursos para recolher de uma parte e transferir para outra. E aqui entra todo um tema de resiliência, não das prestações, mas da resiliência e da capacidade de enfrentar as situações. Algumas situações devem ser consideradas. Altrimenti il risultato è nullo. E il miglioramento di una componente di queste sostenibilità A melhoria de um componente dessa sustentabilidade produz um efeito multiplicativo sobre os outros. A sustentabilidade é olhada não somente como desenvolvimento, crescimento, mas no senso de florescimento do dom ao bem comum. Vários casos estão aí de aplicação desse modelo para processos de desenho da realidade, de instituição, de organização, a serviço de um carisma internacional e nos planos estratégicos deles. É fácil observar que se pode estender esses modelos às Podemos aplicar, portanto, esse modelo a ONGs, a empresas, a igrejas, a todos os setores. Estamos trabalhando também em um modelo de sustentabilidade, onde a sustentabilidade social está dentro daquela valorial, porque é o motor dos valores e é aquela que desempenha. Chegando à última consideração, o que é sustentabilidade relacional num modelo organizacional? Espero ter dito com essa simples forma. As organizações a serviço de um carisma, mas aquelas em geral são muito complexas. E a complexidade não é resolvida, é vivida, é transformada. E as transformações, assim como os valores e os carismas, caminham com as pessoas, habitam os corações, as mentes e os espíritos das pessoas. São as pessoas que interagem e constroem essa realidade através das relações. Portanto, sustentabilidade relacional em uma organização é imprescindível. Não é um acessório, não é um modo de fazer mais economia. É a rodovia para atravessar a complexidade e chegar a um futuro capaz de esperança. Obrigado. Obrigado, Alberto. Maria Graça, com você. Obrigada, Alberto. O microfone é para você. Uma saudação a todos os presentes, aqueles aqui, diante de mim e online. Eu sou Maria Graça Arnildo, sou médica, sou especialista em neurofisiopatologia, trabalho em Roma, em um centro de reabilitação para pessoas com distúrbios do neurodesenvolvimento. É meu campo de pesquisa e de formação. Eu vou falar aqui sobre a medicina como disciplina. Os grandes desenvolvimentos científicos resultaram em progressos inéditos com desenvolvimento de novos fármacos, tecnologias complexas, mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas ainda morrem por causas previsíveis e evitáveis, como acesso insuficiente à água limpa, o saneamento precário, estilo de vida que não saudável. Mesmo nos países mais ricos, a redução de recursos públicos faz com que os sistemas de saúde revejam a alocação das verbas. Como consequência, os cidadãos muitas vezes devem enfrentar um aumento das despesas de saúde, serviços reduzidos, burocracia, abordagem menos centrada ao indivíduo.
A resiliência dos sistemas de saúde é colocada à prova por mudanças demográficas, eventos extraordinários, como a pandemia, guerras, emergências ambientais. Um desafio urgente, podemos dizer, para a medicina de hoje é aquela de integrar a sustentabilidade, a equidade social e a assistência à pessoa centralizada. Neste âmbito, desenvolveu um trabalho de dezenas de anos já por parte de AKDC, Health, Dialogue and Culture, uma iniciativa cultural internacional promovida por uma rede de acadêmicos, de vários profissionais de disciplinas diversas, diferentes culturas. O trabalho foi resumido em uma carta ética para a medicina de hoje, foi chamada assim, que individualiza a valorização das relações como um elemento principal para a saúde do contexto clínico, a pesquisa científica, a organização sanitária. A carta foi apresentada no âmbito acadêmico e publicada em um volume publicado pelo Conselho Nacional de Pesquisa da Itália. No entanto, o documento não pretende ser um documento concluído, definitivo, mas aberto a outras reflexões e experiências. As recomendações contidas nesta carta estão focadas em princípios compartilhados, bem comum, respeito à pessoa, relacionalidade, o diálogo entre pessoas, mas também entre estruturas e organizações que, à sua vez, são representadas por pessoas. Reciprocidade, que significa que ambas as partes estão disponíveis à abertura e o interesse para o encontro como pessoas. Alguma coisa para explicar o que é a carta, como a medicina pode contribuir a essa reciprocidade relacional. A doença é o limite, e o limite oferecem a possibilidade da construção de relacionamentos autênticos, que em alguns casos incluem a rede social que os circunda. Estas relações ajudam a dar um sentido à doença e podem ser terapêuticas para os próprios operadores sanitários. Outro ponto é a dimensão espiritual, que é parte integrante do ser humano e pode ter uma influência substancial na qualidade da vida, na satisfação e o resultado do tratamento. Seja o contexto pessoal, que é aquele sociocultural da pessoa, devem ser considerados e também apoiados. E ainda sabemos como a saúde contribui de forma notável para o crescimento econômico e bem-estar social de uma população. Portanto, é determinante, deveria ser considerados estratégicos para os sistemas sanitários. Todos os operadores sanitários, doentes e cidadãos, temos que ser sujeitos ativos nessa cura, e temos que ter um papel também na projetação de novas políticas e serviços sanitários. Em síntese, podemos dizer, e isso é a síntese de toda a carta, que a reciprocidade com o cuidado do ecossistema pode se tornar um elemento fundamental dos sistemas socioambientais, socioculturais. Obrigada. Obrigada, Maria Grazia. Chegamos ao último momento desse bloco. O Sérgio falou das gerações futuras. Me parecia muito estimulante esse conceito de dar uma personalidade jurídica aos entes naturais. Ele está fazendo uma tese, eu estou ajudando, para dar personalidade jurídica às gerações futuras. Aqui também é um campo que está aberto de pesquisa, de estudo. O Alberto falou sobre a heterogeneidade. Colocar na balança, portanto, o ambiente.
não sarebbe male. Ringraziamo Maria Grazia. Se o Estado falasse um pouco mais sobre o ambiente, não seria mal. Obrigado, Maria Grazia, falando sobre a doença como chance de relações autênticas. Vamos passar rapidamente, estamos um pouco atrasados, como muitas vezes acontece. Nós temos Alejandra Herrero no Zoom. Depois teremos a Angela Lessi em presença. Já a chamamos para vir aqui. Depois teremos o professor Carlo Quiros. Portanto, os próximos 3 vamos iniciar com Alejandra Herrero online. Está conosco online. Aqui em Altagracia. Boa tarde a todos, aqui em Córdoba, com todos aqueles que estão conectados. Vamos passar uma apresentação. Eu sou Alejandra Herreros, engenheira agrônoma, tenho mestrado em política científica, doutorado em saúde ambiental e trabalhei muitos anos como professora e pesquisadora na Universidade de Buenos Aires. Temos aqui o tema da relação e produção animal. Vamos falar hoje sobre a política científica e a sustentabilidade relacional. Gostaria de estabelecer as bases para a discussão de como os modelos atuais de produção e gestão do conhecimento dificultam a abordagem de problemas complexos com enfoques participativos, limitando as contribuições fundamentais que a política científica pode fazer para a sustentabilidade relacional. Se pensarmos nos processos de criação de conhecimento, veremos que, na maioria dos casos, são produzidos processos ligados à pesquisa tradicional, fragmentada e disciplinar, o que tende a distorcer o problema a ser resolvido e gera conhecimento que é disseminado em artigos e patentes e que provavelmente chega à comunidade, mas não é sentido como próprio e tem um impacto a curto prazo. Vemos na parte inferior um diagrama em que o pesquisador solidário gera conhecimento que se espalha pela sociedade, com uma comunidade carente, que se acostuma a receber esse conhecimento e que, de alguma forma, paga por ele. Esses modelos tradicionais não conseguem responder a problemas complexos a partir de uma perspectiva multidisciplinar, holística, relacional e integral. Com uma nova visão, a incorporação de uma abordagem de pesquisa transdisciplinar, incluindo pesquisa participativa. O próximo slide. Incluindo processos de ação e de pesquisa participativa, visa gerar um processo de criação de conhecimento colaborativo e novas relações entre os diversos atores. Essa situação permite transformar realidades socioambientais para aderir à sustentabilidade relacional, como um modelo para sustentar essas mudanças a longo prazo. Aqui embaixo, vemos como um pesquisador e a comunidade, juntos, nesse processo de fazer juntos e fazer com. Isso gera vínculos que promovem a fraternidade e a sustentabilidade. É então que acá hay una gráfica, por eso me preocupaba que ustedes pudieran ver. Temos um gráfico aqui, por isso eu estava preocupado que vocês pudessem ver. É assim, neste exemplo da minha área de atuação, que é a pecuária leiteira, que nós podemos simplificar o problema da poluição da água pelo retorno ao ambiente da alimentação animal, que produz excrementos que eliminam 80% dos nutrientes ingeridos. Eles excretam micro-organismos patogênios e resíduos de medicamentos veterinários que podem afetar a qualidade das águas
Mas quando desmontamos esse esquema simples e o analisamos em sua complexidade, podemos ver a multiplicidade de relações que ocorrem entre seus compartimentos. E é então que podemos abordá-lo de forma sistêmica. O desafio é como essa questão pode ser resolvida por meio de um processo de pesquisa complexo, em que as relações entre os compartimentos também são priorizadas. No próximo slide, podemos ver como essa pesquisa tradicional estuda esses problemas. Por um lado, o tema nutricional e suas consequências. Por outro, a qualidade da água e os seus usos. E, por outro lado, a questão sanitária e a excreção de medicamentos veterinários no ambiente. Esses dois modelos nos levam a exemplificar os cenários de que estamos falando. Esses novos modelos oferecem soluções sustentáveis, mas existem dificuldades que devem ser superadas. Uma é a compreensão dos objetos complexos. Outros são os tempos de implementação, tempos longos, que levam em conta a articulação de todos os atores. Outro tópico é a revisão disciplinar por pares e a avaliação dos problemas locais, situação difícil de ser alterada. Algumas chamadas para propostas que estão começando a ser desenvolvidas com requisitos difíceis de serem apresentados. E outra coisa que acontece é a falta de espaço para publicar essas abordagens inter- e transdisciplinares. E assim, o que podemos fazer? Entre as propostas estão mudanças nas políticas institucionais, com revisão da cultura institucional, projetos associados a problemas regionais e globais, governança matricial na pesquisa e espaços de pesquisa, ação participativa, como as comunidades. Avaliação participativa com todas as partes interessadas do projeto, incluindo as partes interessadas da comunidade para alcançar a sustentabilidade de resultados, o desenvolvimento de indicadores específicos para avaliação, novas estratégias de publicação e novos espaços periódicos e avaliadores como um ponto de vista sistêmico, e a priorização de cooperação e de trabalho em rede. Chegando ao final, podemos dizer que essas mudanças poderiam ajudar a atingir determinados objetivos, como, por exemplo, criação de conhecimento colaborativo, fornecimento de soluções transferíveis, valorização do capital social ou do capital comunitário, entendido como um conjunto de valores como confiança, cooperação e igualdade, sendo aspectos necessários para a criação colaborativa. E para concluir, para fomentar os vínculos entre os atores da demanda, é necessário um esforço institucional sistemático que tende a consolidar as redes informais existentes, promovendo uma cultura voltada para o enfrentamento dos problemas da sociedade, que contemple não apenas o ponto de vista científico e tecnológico, mas também todos os aspectos políticos, sociais e culturais, e que garanta a transmissão de conhecimento gerado. Em todos esses temas está contida a sustentabilidade. Muito obrigado. Passiamo all'intervento successivo. Passamos ao sucessivo agora. Não se ouve. Para fazê-lo, vou começar talvez da conclusão. Sobre o princípio de reciprocidade. Podemos cair nessa mentalidade narcisista destrutiva. Nós bem sabemos que todas as formas de vida são baseadas na organização. Os organismos vivos, mesmo aqueles monocelulares,
encontra um modo de viver entre os nutrimentos bons e ruins. O ser humano, eu penso, é aquele aro da catena que tenta de quebrar essa corrente. Nós encontramos na mudança climática, no aproveitamento dos recursos. De fato, o homem tende a querer ser um rei. E existem duas modalidades no modo de se reportar, de agir no mundo. É aquele sobre o princípio da reciprocidade, é uma visão bilateral, e a atitude narcisística que, às vezes, pensa, antes de tudo, existo eu e os outros estão ao meu serviço. Todos os seres vivos são reduzidos a objetos que são usados com sentido de onipotência para os próprios prazeres. A ação de um corresponde à ação do outro, isto é, seja pelo relacionamento entre o ambiente e o indivíduo ou com relação a este relacionamento entre as pessoas. Existe uma forte ligação entre a atitude pró-ambiental e aquela pró-social. Uma relação baseada no respeito, na intersubjetividade, na relação. Podemos dizer que a vida dos seres humanos é guiada por todos esses processos de integração que pedem um equilíbrio constante entre a ordem e o caos, entre este impulso e a ruptura, entre a estabilidade e a mudança. A capacidade de permanecer integrados nos ajuda a respeitar a integralidade e a reconciliar os opostos, favorecendo a adaptação ao ambiente natural e social. Pensemos na incoerência irracional que somos expostos com relação ao abuso dos recursos ambientais, ao aquecimento do planeta, à distribuição injusta da riqueza. Mas o que significa ser integrados como ser humano no próprio ambiente? Cada sistema vivente, sabemos, é formado de tantos subsistemas que desenvolvem funções precisas e seguem regras bem precisas, onde as diferentes espécies animais e vegetais se diferenciam e encontram um equilíbrio dinâmico e, portanto, um modo de integrar-se, se pensarmos essa cadeia alimentar, por exemplo. Se considerarmos o homem como um dos muitos subsistemas que faz parte do sistema mais complexo do planeta, é lógica a necessidade de ver integrado não só no aspecto interior, íntimo da sua personalidade, mas com os outros homens e com o ambiente onde está inserido. Por outro lado, temos a atitude narcisista que se baseia em uma visão fragmentada e irracional do estilo de vida do homem com relação aos seus semelhantes, mas também ao ambiente onde está. O antropocentrismo que deve dar lugar a uma convivência sustentável entre todos os seres viventes que são interdependentes entre eles. A ilusão de ser tudo, de poder fazer tudo, de ter tudo, no quadro clínico do narcisista se transforma antes ou depois em dúvida, em mortificação, em depressão e, por que não, muitas vezes um sentido de vazio. Ele espera encontrar a si mesmo no olhar dos outros, que desfruta como objeto do seu próprio egoísmo. Também desfrutar excessivamente do planeta é narcisismo e predatória, destinada a encontrar antes ou depois uma destruição. Quais são os motivos que impedem reconhecer o sentido do limite, que, por outro lado, poderia garantir ações concretas em defesa dessa convivência social? Antes de tudo, eu acredito na ideia que são os outros que têm que mudar o ponto de vista, dar-se um limite, são os outros que têm que mudar o comportamento. E ainda,
Como no Titanic, o navio estava afundando, mas todos continuam a ficar, a aproveitar daquilo que existia a bordo. E, por último, se manda a solução do problema para outros. E esse é um mecanismo claro de negação do problema. Não existe. Portanto, voltamos à conclusão. Se um princípio de relacionalidade, de reciprocidade acontece, como nós vimos, emerge um sentido de perigo, que se risca realmente de entrar em uma patologia, isto é, na autodestruição. E então temos que rever o modo de gerir essa relação entre nós e o mundo, estabelecendo e nutrindo essas relações de reciprocidade com todos os seres viventes. Obrigada. Grazie, Angelo. Spero che abbiamo William online. Obrigado, Ângelo. Acho que o William está online conosco. Vamos passar a palavra para ele. No. Io non sento adesso. Adesso? Sim, não estamos escutando. Agora sim. Ciao, mi chiamo William Calvo, sono professore di sociologia. Eu sou William, professor de Sociologia, Departamento da Universidade do Michigan. Eu sou da Costa Rica, mas moro nos Estados Unidos. Discutir com vocês um aspecto que afeta todos nós. The environmental crisis. But more importantly, for recognizing the imperative that we can only approach this situation with an intersectional and relational framework. This is, I believe, our greatest contribution. When we think about the environment image of melting ice cap, polluted air, and deforestation may come to our mind. But the roots of this problem run more deeply than just the natural world. They are fundamental tied to human behavior, social structure, and cultural values. This is where sociology, because this is part of my intervention, and the study of sociology and society and social behavior become crucial. Sociology helps us understand that environmental problems are not just technical issues that can be solved only with better technology or strict regulations. They are deeply social problems grounded in people's beliefs, ideologies, as well as social and historical issues. The choices we make about energy consumption, waste, or transportation are influenced by social norms, economical systems, and political power. All of these are human-made. We learn systems. Society digs beneath the surface to explore how these human factors drive environmental degradation and, importantly, how they can help us to find solutions. While we often hear about the signs of greenhouse gases, sociology puts us to think in questions like, why is it so hard for people to change their behavior? Why do people resist them? Even when it's so obvious. Clearly, using frameworks of ignorance are not appropriate or sufficient to help us understand what is happening. But other questions like, why do some communities suffer more than others from the impact of climate change? These questions help us to see social inequalities that make certain groups, often the most poor and less responsible for the problem, to bear most of the environmental harm. Understanding these dynamics is essential
for creating fair and effective policies that address the needs of all, not just those who are more privileged. Here I think we're thinking just beyond the normal justice, but toward a model of mutual care. Sociology also examines how cultural attitudes shape our relationship with the environment. Different societies view nature in different ways. Some see it as a resource to be exploited, while others see it as a sacred. This belief influences how we treat the planet. By studying cultural values and social practices, sociologists help us identify ways to shift how people think and how can we change their behavior. Moreover, sociology highlights the power structures that perpetuate environmental harm. Large corporations, for example, have significant influence over government policies. Frequently prioritizing profit over para o meio ambiente. As multinacionais, por exemplo, têm uma grande responsabilidade, muito mais que outras neste sentido, mas compreender estas dinâmicas de poder nos ajuda a entender a atribuição de responsabilidade para compreender a justiça ambiental. A sociologia, portanto, nos fornece uma plataforma para entender que a crise ambiental não é somente um problema nosso com a natureza, mas da sociedade. Temos que perceber essa condição entre a relação humana e os conceitos ambientais para uma transformação social em direção a um futuro melhor para todos. Obrigada, professor Calvo. Chegamos ao último. Aqui também agradecemos a Alejandra pela sua contribuição. Eu gostei muito dessa evidência da política científica, me interpelou. O conceito de criação colaborativa, que me estimulou muito. Agradecemos também ao nosso professor Alessio pela sua colocação sobre essa ligação do ambiente pró-ambiental e social. Interessante, o narcisista é atravessada pela dúvida. Talvez seria útil se fosse colocado no ponto ambiental. E ele, como sociólogo, por último, essa resistência à mudança, que era uma coisa muito importante, esse chamado a dar oportunidades iguais a todos os habitantes do planeta. Passamos do tempo que deveríamos à disposição, vamos fazer um intervalo, nos reencontramos aqui para iniciar a coligação às 17h10. Portanto, chegaram um pouco antes. Obrigada, sobretudo, àqueles que nos acompanham com paciência, quem sabe dificuldade online. Vocês desculpem realmente, porque eles estão falando muito rápido e se torna difícil. Obrigada.